Muy buenos dias, Deus me las bendiga, paz e graça, mulheres sanadas para sanar, que tenham um precioso dia e que tudo que vengas a fazer hoje sejam bendecidas e prosperadas, em nome de Jesus. Quero ler hoje em o livro de 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 6 ao 9, que nos diz assim: Aconteceu que quando volviam eles, quando Davi volveu de matar al filisteu, saíram as mulheres de todas as cidades de Israel, cantando e dançando para receber ao rei Saul, com pandeiros, com cânticos de alegria, com instrumentos de música. E cantavam as mulheres que dançavam e diziam: Saul heriu as suas milhas e Davi as suas 10 milhas. E se enojou Saul em grande maneira, ele desagradou este dito e disse: A Davi dieron 10 milhas e a mim milhas. Não lhe falta mais que o reino. E desde aquele dia, Saul não mirou com buenos olhos a Davi. Hoje, queridas, quero falar sobre cuidado com o zelo. Os zelos se podem controlar mediante o amor, o perdão e a sabedoria. A Bíblia diz que ter celos é peligroso, porque leva a cometer outros pecados. Os zelos provocam uma ira violenta que é necessário controlar para evitar muito dano. Pero com a ajuda de Jesus podemos sim superar este sentimento. Na passagem que leemos, vimos claramente como se comportou o rei Saul quando escutou as mulheres que cantavam, dançavam e diziam: Saul heriu as suas milhas e Davi as suas 10 milhas. Antes de Davi se revelar que era um grande guerreiro, Davi era para Saul um simples tocador, que tocava para ele quando o Espírito de Deus se apartou de Saul e lhe atormentava um espírito malo de parte de Jeová. Então se trajeram Davi para tocar para Saul. Davi não causava perigo nem ameaças para o rei. Lhe gostava de Davi, até que um dia ele descobriu que Davi era uma ameaça para ele e seu reino. E aí tudo cambiou em seu relacionamento e trato com Davi. O rei Saul era um homem inseguro. Ante o temor de perder o protagonismo, despertava zelo, temor e ressentimento em o rei Saul. O recebimento do povo inicialmente era para o rei Saul. A alegria se tornou em amargura quando ressaltaram a hazaña de Davi. O cântico despertou os celos ao rei Saul. Ele desagradou o rei Saul. Lo projetou hacia Davi, pensando que só lhe faltava que ele dera o reino. Em adelante, o rei Saul experimentou um câmbio hacia Davi. E aqui começa a grande persecução a Davi, que não tinha nenhuma intenção de ser rei. O apóstolo Pablo, em sua primeira epístola a los Coríntios, diz que o amor não arde de celos. O termo grego zelo, usado em este passagem, abarca o conceito de ser zeloso, tanto em el bueno como em el malo sentido. Em el bueno sentido pode significar cuidado zeloso, que busca o bem, a proteção, a aceitação, a integridade e a felicidade de la outra pessoa. Deus mesmo expressa seu zelo e cuidado por aqueles que criou, dizendo: Não tendreis deuses ajenos delante de mim, porque eu sou um Deus zeloso. Deus rechaça a adoração e o serviço de um coração dividido. Ele mesmo Jesus disse: Nadie pode servir a dois senhores. Portanto, este é o aspecto positivo. Quem ama, cuida. É necessário ressaltar que a natureza humana ha sido corrompida por el pecado e que inevitavelmente podem surgir distorções cognitivas e afetivas
Os seres humanos são egoístas por natureza e o egoísmo é a base do pecado. A atitude de desconfiar de Deus, de poner o eu e a vontade própria por em cima de Deus e sua vontade é de hecho a essência do pecado. O problema do ser humano é o pecado e os zelos em seu aspecto negativo reflejam esta realidade. Este tipo de zelos é um sentimento que genera sofrimento em relação com outras pessoas, dela que espera um amor exclusivo. É o medo aquele de seu carinho a outra pessoa. Quando este sentimento está justificado por uma razão real, os zelos servem como advertência para que se pode afrontar o problema com amor, buscando o bem e a integridade. Um exemplo que se pode poner é o de um marido ocupado, desatento, incluso ingênuo, que não se dá conta das insinuações de outra mulher. A esposa, em cambio, se dá conta da situação e pode imediatamente tomar medidas para advertir a seu marido do risco que corre de fazer-se dano a si mesmo e a toda a família. Se o marido aceita a advertência, o problema certamente está resolto. Sem embargo, se pensa que sua esposa está vendo o que não está aí, porque ele mesmo não pode vê-lo, pode dizer que ela se está enganando. Então, os zelos podem aumentar, já que existe um risco iminente dados os hechos destacados. Estes zelos são normais, pois têm como objetivo proteger o matrimônio, o hogar, a família, os filhos, a integridade da pareja e a felicidade. Quando os zelos excedem a ração, podem ser patológicos e daninhos. Outro exemplo para descrever os zelos patológicos se podem tomar do mesmo caso anterior, com uma sola diferença. Os zelos da esposa não têm fundamento ou não estão justificados. Se sentem insegura porque não confia em seu marido, não porque não seja digno de confiança, senão porque não pode crer, incluso ante as provas que ele lhe dá de seu amor, compromisso e fidelidade. É possível notar, então, que existe uma distinção entre zelos normais e patológicos. Os zelos normais são o zelo de las pessoas hacia seus objetos de amor, já sejam pessoas ou coisas. Uma pessoa zelosa define tudo o que pode invadir esta relação amorosa de maneira proporcional à ameaça. Os zelos patológicos são a reação desproporcionada e angustiosa ante qualquer ameaça a los objetos de tu amor. Em las relações com as pessoas, os zelos patológicos sempre vão ligados à la entrada de um terceiro elemento em la relação amorosa, que roubará o objeto do amor de la persona zelosa. Este terceiro elemento aparece quando um rival invisível e permanece constantemente em la mente do zeloso, que se vê ameaçado todo o tempo. Existe uma expectativa permanente de ameaça em la relação amorosa. Dizemos que o terceiro elemento está em la cabeça do zeloso, já que é uma ameaça desproporcionada à la realidade. Ao não poder confiar em la persona que amas, la persona zelosa pode volver-se possessivas, desconfiadas e inseguras, provocando uma grande tensão em la relação. Esta é uma situação confusa, já que pode levar a la persona zelosa a produzir o seguinte tipo de pensamento: se não és meu, não és de nadie. Os zelos podem converter-se em uma pesadilla
de reglas, condições e restrições que desonra a vida tanto de ele como de sua vítima e podem chegar ao ponto de destruir literalmente a própria vida ou a vida de outro, que é o suicídio ou homicídio. Então, os pensamentos típicos em estes casos podiam ser: me vou a suicidar delante de ele ou delante de ela, para que veja quanto me sofrer. Como não suporto vê-lo com outra pessoa e não posso dominá-lo, então lo mato. Em la Bíblia podemos ver a mesma dinâmica em várias passagens, como por exemplo, em la experiência de Caim, quando matou a seu irmão Abel e se rebelou contra Deus mesmo. Em la história de los hermanos de José em Egipto, quando venderam a José, seu próprio irmão, a los comerciantes. Em la experiência de Absalão, quando intentou quitar-lhe o trono a seu próprio padre Davi, e Saul, por escutar as mulheres dizendo: Saul heriu as suas milhas e Davi as suas 10 milhas. E desde aquele dia, Saul não mirou com buenos olhos a Davi. Em el aspecto religioso, quando uma pessoa se deixa dominar por los zelos que ardem, lhe resulta difícil aceitar a graça salvadora de Deus em Jesus Cristo. Isto pode levar ao indivíduo a rechazar qualquer forma de religião donde a salvação este fora dele mesmo. É por isso que tantas pessoas dependem em grande medida de seus próprios esforços, regras e preceitos para lograr a salvação. Tienes que aprender a deixar que Deus controle. Isto implica confiança e entrega. O resultado será paz, descanso e a certeza do cuidado e proteção divinos. Há muitas provas de que Deus é amor, que nos ama e que é digno de confiança. A maior evidência radica em o hecho de que Cristo morreu por nossos pecados. Que tal desarrollar uma amistade íntima com Jesus? Confia em Ele tus sentimentos, ansiedades, medos e zelos. Confronta tus pensamentos com a realidade. Pergunta-te: por que estou zelosa? Há alguma razão concreta para que me sinta assim? Que evidência tenho de que ele gosto e me ama a la persona com la que tenho uma relação? Analisa os hechos reais e não os distorsionados. O problema está em minha percepção ou a persona com la que tenho uma relação me dá verdadeiras razões para estar zelosas? Se podes identificar isto, zelos como patológicos, confronta tus pensamentos distorsionados com hechos reais e concretos. Fazer este exercício, buscar ajuda profissional de uma terapeuta cristã, sem dúvida lhe ajudará a superar este problema. Pero enfatizamos que é em Cristo, através de sua palavra, através de la obra contínua do Espírito Santo, que podemos ter um entendimento mais amplo sobre nós outras mesmos, nossas condições de pecado e o plano de Deus para restaurar-nos, através da fé que se desarrolla em esta relação com Deus. Recebemos as virtudes de Cristo e começamos a refletir seu caráter. Em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 4, diz: quem ama é paciente e bondadoso. Quem ama não é zeloso, orgulhoso nem vanidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não se enoja nem guarda rancor. Quedamos então, queridas mulheres sanadas, para sanar com essa porção poderosa de sua palavra. Compártalo,
e nos vemos em o próximo encontro. Bendiciones. Tchau.